Fala galera! E aí, beleza? Olha a gente aqui de volta outra vez. Hoje, pessoal, vou trazer aqui um vídeo que foi pedido a respeito da estatística da simulação da gente realizar a The Will no ETF BOVA11. Foi assim, bem difícil para montar, porque no Brasil, eu até comentei com o nosso seguidor aí que pediu esse vídeo, a gente tem uma dificuldade muito grande de base de dados. A base de dados que eu digo não do preço das ações, mas do preço das opções. Eu acredito que até o site Status Invest, opções.net.br, o Opilab, eles tenham essa base de dados, mas isso aí não está disponível de forma didática para a gente consultar. Então raciocina só, as ações elas têm várias faixas de preço, né? Vamos pensar que a gente raciocina com a cotação diária. As opções eu tenho, para uma ação eu tenho vários strikes, e cada strike desse eu vou ter uma faixa de preço. Agora imagina você organizar tudo isso aí diariamente. Beleza? Então assim, essa que foi a dificuldade. E eu vou explicar agora como que a gente fez para conseguir simular. Desde já eu adianto que não é uma simulação 100% fidedigna, mas eu acredito ser o mais próximo aí que a gente pode chegar de um resultado. Até mesmo porque vocês vão entender como que eu fiz para precificar essas opções. Uma coisa que eu pensei enquanto eu estava realizando esse estudo é que isso aqui tranquilamente ela pode ser uma tese aí de TCC, de trabalho de conclusão de curso, assim como teve um sobre a venda coberta, se eu não me engano de 2008, 2009, que ele foi realizado em Petrobras. Então é um estudo que demanda muito tempo, ele demanda uma amostragem bem grande. Eu realizei ele somente num período de um ano, justamente por essa dificuldade de conseguir o preço das opções. Beleza? Vamos lá para o nosso vídeo então, para a gente poder explicar e eu apresentar o resultado para vocês. Essa planilha aqui, isso aqui só foi uma forma para eu poder estruturar meu raciocínio, né, porque assim foi bem difícil. O que eu fiz? Eu iniciei o estudo aleatoriamente, no dia 1/12 de 2020, tá? Nós tínhamos nesse dia um capital de R$ 10.000, também um valor aleatório. A volatilidade implícita do dia era de 34,28% e o valor de abertura de BOVA11 nesse dia foi de 106,48. Eu realizei a compra exatamente nesse valor de abertura, tá? A questão das volatilidades, o que eu fiz? Eu acessei o opções.net e a gente consegue ter uma parte lá de volatilidade, eu consigo ver a volatilidade do papel por dia. Então eu fui e anotei a volatilidade dos dias. Para nós aqui só interessou a primeira cotação, que foi a da entrada no papel. Posteriormente, eu só me preocupei com as cotações do dia do exercício, para saber se a gente ia ser exercido ou não, né? Então, em 2021, nós iniciamos em dezembro de 2020, em janeiro de 2021 começaram já a acontecer as vendas cobertas e vendas de put. Lembrando que em 2021 houve uma mudança no sistema de exercício, do dia do exercício da B3, que era na segunda-feira, e a partir de maio de 2021 foi para terceira sexta-feira, né? Então eu anotei aqui todos os dias de exercício que teve durante o ano de 2021 até 2022, que foi onde terminou, né? Eu iniciei as vendas em janeiro e terminei em janeiro de 2022. Procurei as volatilidades implícitas de todos os dias e os valores de fechamento, beleza? Para eu poder precificar as opções, o que eu fiz? Eu usei a calculadora Black-Scholes, que ele é o modelo mais próximo que tem de precificação e é o que é usado pelo mercado hoje, né? Só que o que eu precisava ali? Eu precisava saber a volatilidade implícita do dia, que está aqui. Eu precisava saber quantos dias que faltavam para o exercício, excetuando ali do dia 1/12 até o dia 18, que foi o maior período. Os outros períodos foram todos iguais, porque foi de exercício a exercício. Foi tranquilo de colocar esse dado também. Deixa eu ver o que mais. Taxa de juros, ela mudou bastante em 2021
Então, cada data de exercício dessa eu tive que consultar a taxa de juros. Eu me baseei na taxa Selic, não foi na taxa CDI, tá joia? Eu peguei a Selic e foi tendo evolução de 2%, 2,5%, 3%, até no final lá, que eu não lembro quanto estava em janeiro, eu acho que estava 10,75%. Então, isso aqui foi tudo atualizado. Em virtude de ter usado todos esses dados, a volatilidade implícita, que é muito importante, o período ali entre a realização da operação e o exercício e a taxa de juros, eu acho que a precificação aqui ela ficou muito próxima. Com certeza houve margem de erro do preço do mercado do dia, mas meu raciocínio, pelo que eu acompanho as opções, que esses valores eles ficaram variando para mais e para menos. Então com certeza teve mês que a minha precificação ela tá alguns centavos maior e vai ter mês que ela vai estar alguns centavos menor. Logo, eu raciocínio que o nosso resultado ele deve ser bem próximo da realidade, mas infelizmente, como eu não tenho essa base de dados certinha dos preços, eu não posso afirmar com certeza se foi exatamente esse resultado. Esse que é o nosso fator limitador, tá? Mas a calculadora Black-Scholes, quem acompanha o mercado pode consultar lá o preço de mercado do dia, vai ver que são alguns centavos, só que diferencia. Eu acho que nós não vamos errar tanto. E os strikes, né, eu vou estar explicando aqui na parte de resultado, como é que foi o sistema. Então, assim, o strike, a questão de strike e do fechamento, né, para o exercício, nós não erramos. O que a gente errou ali foi o valor dos prêmios, que vai influenciar na rentabilidade, para mais ou para menos um pouco. Beleza? Então, pessoal, vamos lá para o nosso resultado. Aqui eu preparei uma apresentação de PowerPoint, que eu acredito que fique mais didático, né, mais visual, a gente poder enxergar, porque aquela planilha lá que eu montei, que eu estruturei meu raciocínio, ela ficou bem confusa para poder explicar. Aí eu tirei aqui a minha imagem para facilitar a leitura aqui das informações. Então, foi uma simulação utilizando a estratégia DeWill no ETF BOVA11. Metodologia que foi utilizada. Nós iniciamos com um capital de R$10.000 na abertura do dia 1/12 de 2020, comprando exatamente no preço de abertura. A gente conseguiu comprar com esse capital aqui 94 ETFs. Sobraram alguns reais ali, né, que ele foi guardado. No mesmo dia, eu já realizei uma venda coberta no Delta 30 para o exercício de janeiro, beleza? No exercício de janeiro, eu fui exercido, baseado ali naquele preço de fechamento. Nesse mesmo dia, considerando o preço de fechamento, eu realizei uma venda de put para o mês seguinte, para o mês de fevereiro. E essa venda de put foi no Delta 50, desculpa. Por que Delta 50? Foi exatamente ATM. Tá? A questão da venda coberta no Delta 30 é devido aí ela ter sido comprovado nos Estados Unidos que era a estratégia com opções mais rentável que tinha. Por isso que eu utilizei essa referência do Delta 30. Todos os prêmios recebidos foram utilizados para comprar novos ETFs. Então, nessa primeira compra aqui, que sobrou alguns reais, quando eu vendi, eu fiz a primeira venda coberta, com vencimento em janeiro. Vamos supor que ela me deu ali R$200 de prêmio, né? Eu peguei esses R$200, juntei com o pouquinho que sobrou aqui da compra dos 94 ETFs. Eu dei uma parada no vídeo aqui que eu percebi um erro, não foram 94 ETFs, foram 93, tá? Mas foi em tempo aí para correção. Seguindo o nosso raciocínio, com aquele capitalzinho que sobrou da compra dos papéis, mais o capital da venda coberta que venceu em janeiro e nós fomos exercidos, e no fechamento do exercício de janeiro, eu já realizei com todo o montante que foi adquirido, que foi conseguido ali, né? Pelo fato de eu ter entregado o papel, eu já lancei a put para fevereiro. E eu utilizei o prêmio da venda coberta, mais o que sobrou e mais o capital que a gente recebeu. E assim a gente foi dando sequência em todo o ano. Todo ano eu saía de uma venda coberta, eu fazia venda de put. Aí aqui, né, todos os prêmios recebidos foram utilizados para compra de ETF no dia dos respectivos exercícios onde eram lançadas novas vendas. Seguiu-se com essa metodologia até janeiro de 2022. Venda coberta em Delta 30 até ser exercido e venda de put no Delta 50 até ser exercido girando a DeWill. Parâmetros utilizados. Conforme foi falado, né, Delta 30, a partir do dia que eu comprei o papel, naquele dia foi o único dia que foi na abertura, eu comprei o papel no preço de abertura e já lancei a venda coberta para janeiro
no delta 30 conforme o preço de abertura. Isso aí influenciou na precificação, né, da opção, no prêmio recebido. A partir de janeiro, os lançamentos seguintes eles eram feitos considerando o preço de fechamento, que era o preço de exercício. A venda de put no delta 50 com todo o capital, então eu juntava ali o prêmio que eu tinha, o valor que eu entreguei o papel na venda coberta, a gente somava tudo e verificava o quanto que eu conseguia lançar no próximo exercício no delta 50, de forma que a nossa intenção era ir aumentando a quantidade de ETFs. Para a precificação, utilizou-se o modelo de Black-Scholes com referência de juros à taxa Selic do dia do exercício vigente, a volatilidade implícita da ação naquele dia do exercício e o valor de exercício foi considerado o valor de fechamento do final do pregão. Resultados. Em 13 operações realizadas, de janeiro a janeiro, houve 3 exercícios na venda coberta. Então, de todas as vendas cobertas que teve, em 27% a gente foi exercido no delta 30. E nas vendas de put, em 2 vendas de put, 100% delas. Se eu não me engano, a gente foi exercido em venda coberta em janeiro, em junho e em janeiro de novo. As vendas de put ocorreram em fevereiro e em julho. Né? Foi a venda de put seguinte da venda coberta, já aconteceu o exercício. Começamos em dezembro de 2020 comprando 93 ETFs. E em janeiro de 2022, a gente foi exercido, e eu não dei sequência no estudo, a gente foi exercido com 111 ETFs. O patrimônio final. O patrimônio financeiro inicial era de R$10 mil em dezembro de 2020 e o patrimônio financeiro final em janeiro foi de R$ 12.494,04. Esse que foi o capital que a gente recebeu quando nós entregamos os 111 ETFs. Considerando esses valores, nós tivemos uma rentabilidade nesse período de um ano do patrimônio financeiro de 24,94%. Eu considerei um excelente resultado. A volatilidade implícita média, que foi calculada ali em todos os exercícios, ela girou em torno aí de 25,02%. E a rentabilidade média das vendas cobertas ficaram em torno de 1,30, né? Não é uma venda coberta bem gorda, justamente pelo ETF ele ter a característica de não ser muito volátil. Como ele é uma cesta de ações, acaba que influencia no valor aqui da rentabilidade da venda coberta. E as vendas de put ficaram em torno de 2,77%. Fechou então, galera? Esse aí foi nossa simulação da The Will no ETF BOVA11. Foi bem enjoado de fazer, confesso. Eu tive que ficar repetindo o cálculo, conferindo a questão da compra, se estava batendo a quantidade de ETF, somando ali os valores. Foi assim, não foi muito gostoso de fazer, não. Mas a pedidos aí tá feito, tá? Baseado nessa explicação, quem tiver interesse quiser fazer em outro ETF, fique à vontade, vocês já sabem o caminho. Tá joia então, pessoal? Até o próximo vídeo e valeu!